fase. Já até me associaram um Pokémon aí, que eu nem conheço Pokémon de fato. Eu também não sei pra falar qual Pokémon você parece. Pô, eu fiquei chateado, que eu sempre sonhei em vir no Inteligência Limitada, e quando eu venho não é o Vilela, é outra pessoa. É um cara que parece o Vilela. Manda aí. Primeira pergunta, agora a ordem, a gente começou pelo Pavanato nas perguntas, agora as perguntas pro Gustavo, vamos lá. Vamos lá. O Pedro Amaral mandou: Cuba e Venezuela adotaram políticas socialistas e com o tempo enfrentaram crises e repressão política. Se o socialismo funciona, por que as pessoas arriscam a própria vida para fugir desses países? 5 minutos para pergunta, para resposta e 3 minutos se quiser fazer uma réplica, Pavanato. Não, perfeito. A Venezuela não só nunca teve socialismo algum, como até no discurso do Chaves, poucas pessoas sabem que ele só começou a usar esse termo de maneira instrumental para a propaganda dele a partir de 2006. E por quê? Ele já estava 8 anos no governo. Por que você acha que teve essa mudança? Porque ele tinha uma postura nacionalista e ele entrou realmente em conflito com o governo dos Estados Unidos em algumas questões, embora continuasse vendendo para os Estados Unidos e tudo normalmente. Se você pegar qualquer discurso do Chaves e campanha do Chaves antes de 2006, essa palavra não existe. A palavra socialismo na Venezuela não existe. E a Venezuela entrou em bancarrota por uma política tipicamente capitalista, ligada agora à dominação, inclusive com relação à China. Eles fizeram empréstimos gigantescos com a China, pagos em petrodólares, ou seja, pago em petróleo. Né? E o que aconteceu? Depois ali, 2013, 2014, o preço do petróleo despencou no mercado internacional. Ele estava caminhando para os $200, caiu para muito abaixo de $100. Então os caras já tinham pego empréstimo, que iam pagar, digamos, em sei lá quantos milhões de barris de petróleo. Agora, com o petróleo caiu o preço, você ia pagar um empréstimo, você precisava de dar 3 vezes mais barril de petróleo para pagar a mesma coisa. Isso descapitalizou completamente a PDVSA, que era a empresa venezuelana, que teve que direcionar tudo para a China, a ponto de ela simplesmente perder a sua capacidade produtiva. E na Venezuela, e é uma boa questão aí para o Lucas, que acha que o Brasil vai desenvolver só com a agricultura, um dos grandes problemas da Venezuela é que a Venezuela é um país monoindustrial, desde sempre. Né? A Venezuela não produz praticamente mais nada. Até a agricultura da Venezuela e pecuária, desde sempre, é fraquíssima, reduzidíssima. Um país monoindustrial que vê dilapidada por uma política de capital financeiro, tipicamente capitalista, numa relação entre Venezuela e Cuba. Ora, quando essa única indústria ela se desmorona, o país entra em colapso. E o país entrou realmente em colapso. Né? Então, nunca houve construção de socialismo algum na Venezuela, e as relações tipicamente capitalistas ligadas ao mercado financeiro e das suas relações com a China foi quem levou a Venezuela aí para um colapso do qual até hoje ela não se reergueu. E Cuba? Era Cuba também a pergunta? Sim, Cuba é um caso bem mais complexo. Também é uma revolução que surge com um perfil puramente nacionalista. Se você pegar a bibliografia sobre isso, são vastas, né? 1959, a primeira coisa que Cuba faz depois da Revolução é tentar negociar com os Estados Unidos. Che Guevara viaja para dentro dos Estados Unidos para tentar negociar. Só que o governo anterior, que era a ditadura dos amigos dos Estados Unidos, né? E a democracia liberal, ela é assim. Os amigos podem ser ditadores e não tem problema, como a Arábia Saudita em relação aos Estados Unidos hoje, né? E Cuba, o governo anterior, o governo de Fulgêncio Batista, anterior a Fidel Castro, era o ditador amigo dos Estados Unidos, então estava tudo de boa. Fidel Castro, ele era um nacionalista venezuelano, inclusive tinha intenções de implantar algum tipo de democracia na época, derrubou Fulgêncio Batista, não conseguiu entrar em acordo com os Estados Unidos e se alinhou à União Soviética. Então, a União Soviética, na época, aparecia como uma opção para países que entravam em conflito com os Estados Unidos. E é aí que ele aprofunda a Revolução, até porque ele precisava de resolver problemas sociais profundos que Cuba tinha acumulado há muito tempo. Há ali algum grau de coletivização das coisas no interior de Cuba, há avanços no interior da Revolução Cubana, que eu reivindico, há pontos positivos no interior da Revolução Cubana, mas uma revolução que se negou a expandir. Aliás, até aproveito para fazer um parênteses aqui em relação ao que o Pavanato falou, tá? Internacionalismo no marxismo é simplesmente você defender que aquele processo ocorra em outros países feito pelo seu próprio povo. Pelo amor. Né? Isso é claríssimo. O que fazia a Associação Internacional dos Trabalhadores? Basta estudar. O que fazia a própria Terceira Internacional criada pelos bolcheviques? Basta estudar. Não é para defender que um país invada o outro para implantar uma determinada forma de organização social pela força, independente da vontade daquele povo. Na verdade, é o que os liberais fazem há muito tempo, inclusive. Né? E com relação a isso, tem problema nenhum, inclusive. Né? Que é criar grupos de difusão daquilo ali, convencer as pessoas disso. Como se criaram no Brasil aí, Instituto Milênio e por aí vai, que está ligadas ao Atlas Network, que é uma organização dos Estados Unidos que congrega mais de 400 grupos liberais espalhados pelo mundo inteiro, 71 só aqui na América Latina.
né? Então, o internacionalismo é isso. Nós nos associamos com os trabalhadores dos outros países organizados, já socialistas, marxistas de outros países, e colaboramos entre si, mas para que eles façam a sua revolução lá, assim como nós fazemos aqui. Então, houve avanços na Revolução Cubana, mas com enormes limites e um atrelamento com a burocracia soviética desde o começo, uma dependência, uma negativa em desenvolver o país, que continuou fortemente dependente de fontes primárias, entre várias outras coisas. Mas Cuba e Venezuela são coisas muito diferentes. Comentários de Pavanato. Bom, primeiramente, vocês veem que pro socialista, sempre que o socialismo não dá certo, é culpa do capitalismo. Ou então, ele não era socialista de verdade. Então, essa é uma forma muito conveniente de você fugir da responsabilidade, né? Não confiem em mim, tá? Pesquisem sobre a Revolução Cubana e vocês vão ver que tinha, sim, um fundamento ideológico na Revolução. Quando ele fala sobre internacionalização, ele fala, não é impondo violentamente. Eles financiaram, sim, revoluções violentas e sangrentas ao redor do mundo. Olha para o que aconteceu com o Pol Pot, por exemplo. Genocídio em massa, tudo isso financiado por regimes de esquerda. Você teve também, deixa eu terminar, agora você escuta. Você teve também, quando ele fala de Chávez, para vocês verem como é que é o nível da mentira. O regime venezuelano, ele ficou conhecido como socialismo, não foi? Ficou o socialismo bolivariano. Por quê? Porque o bolivarianismo, ele pode não ser totalmente marxista, mas ele tem um matiz socialista. Então dizer que Chávez não era socialista é apenas uma forma de fugir, porque Chávez dava um nome diferente. Só que os símbolos e a forma de fazer governo é muito semelhante à de outras revoluções socialistas ao redor do mundo. Então é muito conveniente. Ele não consegue apresentar um exemplo de socialismo que deu certo, porque nunca deu. E todas as vezes que deu errado, ele fala que não é socialismo. Aí fica fácil. Não tem como ter. Mas eu entendo também, né? É a religião sua, é aquilo que conforta o seu coração, é o seu propósito de vida. Então, se você abandonar essa sua religião e admitir os erros dela, você vai ter que abandonar o próprio propósito da sua existência. Então, isso é realmente muito complicado e é por isso que você defende esse absurdo. Então, quando ele, voltando lá nas outras mentiras também que ele falou, a lei da vadiagem não era uma lei de expropriação, e se houve expropriação, você não consegue justificar com essa expropriação estatal toda a migração que houve em massa das fazendas para a condição industrial, e tanto é verdade que os dados apontam que a vida das pessoas melhorou depois da Revolução Industrial. Isso é fato, não é discussão. Então eu não discuto fato é fato. Depois da Revolução Industrial, as condições de vida melhoraram. E ele, meu amigo aqui, ele não escolhe viver em Cuba, por exemplo, ele não escolhe, por exemplo, viver na Coreia do Norte. Ele prefere ficar no Brasil, eu tenho certeza. Porque aqui você tem uma dose maior de livre mercado do que esses países. O nosso amigo aqui, ele não vai para nenhum regime que tenta o socialismo. Por quê? Porque o socialismo não funciona. Não funciona na cabeça dele. Aí é muito fácil. Depois a gente pode falar de China também, que é um caso... caso de um país que inclusive se abriu. Fez concessões ao capitalismo e por isso crescimento. Então, assim, é muito interessante ver. E outra mentira dele aqui, pra deixar claro. Eu não disse que o Brasil tem que ter só indústria. Eu disse que eu não tenho que defender... Agricultura. Tem que ter só agricultura. Eu disse que eu não tenho que explicar a desindustrialização e que não necessariamente um país precisa forçar uma industrialização. É isso que eu disse. Então ele distorceu o que eu disse pra me atacar porque o argumento falta.